O que acontece quando o final da história de uma das figuras mais importantes de uma fé global simplesmente não está lá? Não está no livro principal? Essa pergunta joga a gente direto no nosso tema de hoje. A dormição de Maria, a mãe de Jesus. É uma crença central para milhões de pessoas, mas que, assim, não tem uma linha sequer na Bíblia. E é por isso que o material que a gente está analisando é tão fascinante. É um artigo teológico bem denso que faz exatamente essa pergunta, sabe? Se não está na Bíblia, de onde veio essa doutrina? E mais, né? Quais os debates que ela provoca até hoje? Então, nossa conversa hoje vai ser para entender isso. De onde veio essa história, o que ela significa de verdade e por que ela gera tanta discussão. É uma viagem pela história, pela teologia. Exato. E é um caso de estudo perfeito sobre como as doutrinas se desenvolvem. Muitas vezes, a tradição surge para preencher o que os textos sagrados deixaram em silêncio. E aqui, o silêncio é, assim, ensurdecedor. Vamos ver como a fé lida com o que não foi dito. Ok, vamos começar pelo básico então. O nome dormição já é curioso. O que exatamente isso quer dizer? Pelo que o artigo dá a entender, não é uma morte como a de qualquer um. Não mesmo. A palavra é a chave, né? Dormição vem do latim dormitio, que traduz o grego keimesis. Ambas significam adormecer. Ah, adormecer. Isso. A crença central é que Maria não sofreu uma morte com a corrupção do corpo, sabe? Em vez disso, ela teria adormecido pacificamente, e então seu corpo e alma foram levados ou assumidos ao céu. Entendi. É a base da doutrina nas igrejas ortodoxas e, claro, é a primeira mão da Assunção na Igreja Católica. Então a ideia é que ela teve uma passagem, uma transição, e não um fim. Um privilégio por causa da santidade dela, é isso? Exatamente. E é mais que uma honra. A lógica teológica que o artigo explora é que seria tipo inapropriado que o corpo que gerou o Salvador sofresse a mesma decomposição que um corpo comum. É uma lógica de pureza, de santidade, que a distingue de toda a humanidade. E o legal é que o artigo que a gente está usando entra em detalhes de umas histórias bem antigas sobre isso, né? Como elas eram, como as pessoas imaginavam esse momento. As narrativas são, assim, cinematográficas. São textos apócrifos, ou seja, não entraram no cânone da Bíblia, mas eram imensamente populares. Sei. Eles descrevem os apóstolos que estavam espalhados pelo mundo, sendo transportados milagrosamente por nuvens para estarem ao lado de Maria em seus últimos momentos. Peraí, transportados por nuvens, isso é muito específico. Muito. E fica ainda mais grandioso. Nessas histórias, o próprio Cristo desce dos céus para receber a alma da sua mãe. Depois do adormecer, o corpo dela é levado por anjos para ser sepultado. Mas a história não termina aí. Vazio? Isso soa muito familiar. É uma tentativa de criar um paralelo com a ressurreição de Cristo ou tem outro significado? A conexão é impossível de ignorar. Com certeza era intencional. A tradição diz que, 3 dias depois, os apóstolos abriram um túmulo e não encontraram o corpo. Só flores e um perfume celestial. Nossa. Para quem crê na doutrina, essa é a prova definitiva. O corpo dela não viu a corrupção, foi levado inteiro para o céu. É um eco poderoso da ressurreição de Cristo, colocando Maria num patamar único, sabe? Certo, o quebra-cabeça da crença está se formando. Mas aqui é onde fica realmente interessante. O artigo é taxativo. Nada disso, nem o adormecer, nem os apóstolos nas nuvens, nem o túmulo vazio, está na Bíblia. Nada. A última menção a Maria é no livro de Atos, capítulo 1, onde ela está simplesmente orando com os discípulos. Ponto final. Então, de onde veio tudo isso? Veio exatamente desse ponto final. O silêncio bíblico criou um vácuo narrativo, sabe? E a devoção popular, a teologia, sentiram necessidade de preencher esse vácuo. A partir do século 3, 4, começaram a circular esses textos que eu mencionei, conhecidos como trânsitos Mariae, a passagem de Maria. Uhum. O artigo cita alguns dos mais antigos, como o Livro do Repouso de Maria. Foram esses best-sellers da antiguidade que forneceram o roteiro para a doutrina. E fora esses textos que, assim, poderiam ser vistos só como ficção religiosa, tem alguma evidência mais física, digamos, dessa época?
Sim, e o artigo traz um exemplo fascinante. Uma das evidências artísticas mais antigas é um sarcófago encontrado em Saragossa, na Espanha, de mais ou menos 330 depois de Cristo. Nossa, bem antigo. Muito. Nele tem uma cena que os especialistas interpretam como a mais antiga representação conhecida da dormição. Isso mostra que a ideia já estava circulando e era importante o suficiente para ser esculpida em pedra. Mesmo assim, o artigo deixa claro que não era um consenso, tinha muita dúvida. Certo, muita. E o texto nos apresenta uma testemunha ocular dessa incerteza. Epifânio de Salamina, um bispo do século IV. O relato dele é incrível porque é de uma honestidade brutal. Como assim? Ele basicamente admite não saber o que aconteceu com Maria. Ele analisa as escrituras, não encontra nada e levanta 3 hipóteses: morte natural, martírio ou ter sido levada ao céu em vida. E a conclusão dele é uma frase que ecoa até hoje: ninguém sabe o seu fim. É impressionante pensar que no século IV, um bispo importante basicamente disse: não temos a menor ideia. Isso mostra o quanto a doutrina ainda não estava fechada. Então, qual foi o ponto de virada? Como essa crença popular e incerta se tornou uma doutrina oficial? Foi um processo gradual que se consolidou entre os séculos V e VII. As histórias continuaram se espalhando, sermões foram pregados, a ideia foi sendo cada vez mais aceita. Mas o empurrão decisivo, segundo o artigo, olha só, não foi teológico, foi político. Político? Como assim? No final do século VI, o imperador bizantino Maurício emitiu um édito. Esse decreto estabeleceu o dia 15 de agosto como a data oficial para a celebração da festa da Dormição em todo o império. Então, peraí. A gente está falando de uma crença que ganha um empurrão gigantesco, não de um concílio de bispos, mas de um decreto político de um imperador. Isso muda completamente a perspectiva de como essas coisas se tornam oficiais. Muda tudo. Uma festa imperial dá um status, uma legitimidade, uma uniformidade que a crença popular sozinha não conseguiria, tá? A partir daí, ela se solidificou no Oriente. E um século depois, no final do século VII, a festa chegou a Roma, trazida pelo Papa Sérgio I. Certo. Lá, com o tempo, o foco mudou do adormecer para elevação ao céu. E o nome evoluiu por que conhecemos hoje no catolicismo como a Assunção. Ok, então o quebra-cabeça histórico está montado. Uma história que nasce no silêncio, cresce em textos populares, ganha um selo imperial e se torna doutrina. Mas o artigo não se contenta em só contar a história, né? Ele entra de cabeça na briga teológica. Sim, e é aqui que o artigo vira a chave e apresenta o outro lado da moeda. Ele constrói uma análise crítica de uma perspectiva que se baseia estritamente na Bíblia. E essa crítica se apoia em 3 pilares principais. Certo. O primeiro, e mais óbvio, é o que a gente já falou: o silêncio bíblico. O artigo cita o teólogo Wayne Grudem, que faz uma observação simples, mas poderosa. Se um evento tão milagroso e fundamental tivesse ocorrido, é quase inconcebível que nenhum dos apóstolos, especialmente João, que teria cuidado de Maria, o tivesse mencionado. Faz sentido. A ausência de evidência se torna uma evidência de ausência, nesse caso. E o segundo ponto da crítica. Mergulha mais fundo na teologia, né? Isso, ele vai para a questão do pecado e da morte. O artigo usa como base o princípio bíblico de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. A lógica apresentada é que a morte é uma consequência universal da condição pecadora da humanidade. Ok. O ponto crucial, segundo essa análise, está no próprio cântico de Maria, o Magnificat, em que ela diz: "O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Se ela precisa de um Salvador, então ela se reconhece como parte dessa humanidade que precisa de salvação. Esse é o argumento. Precisamente. A conclusão da fonte é que, se ela era humana e necessitava de um salvador, então ela também estava sujeita à morte, como todos os outros. A ideia de uma exceção para ela, por mais santa que fosse, entraria em conflito direto com essa teologia. Entendi. O artigo menciona Louis Berkhof, que afirma que a doutrina contradiz a verdade bíblica de que todos, exceto o próprio Cristo, pecaram. Ok. E o terceiro argumento crítico?
O artigo fala sobre a ordem da ressurreição, certo? Sim, sobre a ordem dos eventos do fim dos tempos, a escatologia. A perspectiva apresentada se baseia em textos como 1 Tessalonicenses, que diz que a ressurreição dos mortos acontecerá na segunda vinda de Cristo. Certo. Cristo é chamado de o primogênito dentre os mortos, a primícia da ressurreição. A crítica, portanto, é que uma ressurreição corporal de Maria, séculos antes desse evento geral, criaria uma exceção que a Bíblia não prevê, sabe? Potencialmente diminuindo a singularidade da ressurreição de Cristo como o primeiro. O artigo lembra a posição de João Calvino, que alertava para não dar a Maria honras que a própria Escritura não deu. Entendi. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta os pontos dessa análise crítica, o artigo sugere que aceitar a dormição não é apenas adicionar a uma história, mas que isso gera implicações teológicas bem maiores, se a gente conectar isso ao quadro geral. A fonte destaca alguns pontos de tensão muito claros. O primeiro é a preocupação com a centralidade de Cristo. O argumento é que uma exaltação tão extraordinária de uma figura humana, mesmo sendo Maria, corre o risco de desviar o foco de Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade, como diz 1 Timóteo 2,5. O que nos leva à grande questão por trás de tudo isso. A autoridade. Quem decide o que é doutrina? A Bíblia ou a Igreja? Exato. E esse é o coração do debate que o artigo identifica como o princípio da sola escritura, ou somente a Escritura. Para a perspectiva crítica apresentada, aceitar uma doutrina sem base bíblica clara é elevar a tradição da Igreja ao mesmo nível de autoridade da Palavra de Deus. Pois é. E essa ideia de sola escritura não é só um debate antigo, tá? É a base do porquê muitas igrejas evangélicas hoje não têm essa doutrina sobre Maria. Para elas, se não está na Bíblia, não é doutrina. Ponto final. E por último, o artigo toca num ponto sensível, a linha tênue entre veneração e adoração. Sim. A fonte expressa uma preocupação com o que a teologia chama de hiperdúlia, que é a veneração especial dada a Maria. A questão levantada é se essa veneração, alimentada por doutrinas como a dormição, não acaba por cruzar a linha para a latria, que é a adoração devida somente a Deus. Certo. Basicamente, a fonte aqui está preocupada com a diferença entre honrar muito e adorar. A teologia dá nomes específicos para isso, mas a questão de fundo é onde fica a linha que separa uma coisa da outra. É uma preocupação que o artigo atribui a essa perspectiva teológica. Uau! É uma análise bem completa. Então, a gente rastreou uma crença desde suas origens em histórias populares, viu sua consolidação por meio do poder imperial e da tradição, e agora dissecamos uma crítica teológica que a questiona com base na autoridade da Bíblia. No fim das contas, a dormição de Maria é tipo um espelho que reflete uma das maiores divisões do pensamento cristão, sabe? De um lado, a visão de que a tradição sagrada é um rio vivo que flui da Escritura, preenchendo suas lacunas, aprofundando sua compreensão. Do outro, a visão de que a Escritura sagrada é a rocha, a autoridade final e imutável pela qual toda tradição deve ser julgada. A doutrina nos coloca bem no meio desse dilema. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final. O artigo menciona que todas essas histórias surgiram para preencher uma lacuna percebida. Isso levanta uma questão que vai além da teologia e toca na nossa natureza humana, né? Por que não sentimos essa necessidade de completar as histórias, mesmo as sagradas? O que o nosso desejo por um desfecho narrativo, por um final arrumado e satisfatório, revela sobre a forma como a gente se aproxima da fé, da história e das figuras que reverenciamos?